Nós estamos aguardando a pastora Helena desde o início do ano. Era para ela estar conosco no primeiro culto de mulheres. Então, ela está vivendo agora um momento novo na vida dela, né? Que além de pastora, também recebeu e acatou o chamado do Senhor de escritora também. A pastora Helena vai falar para nós o testemunho de vida dela no livro, e eu gostaria que após o culto vocês adquirissem o livro, porque é um livro assim, de uma leitura simples, que conta a história da vida dela, todos os processos que ela viveu nesse tempo. E tem muita presença de Deus. Inclusive, pastora, tem uma parte no livro que você fala que quando a gente começa a dar frutos, a gente tem que passar por um processo. E esse processo é esmagador. Esse processo nos define. Nós temos duas opções. Ou nos tornamos um purê de batatas ou nos separamos. Eu acredito que a pastora se tornou um purê de batatas. Pastora, eu vou orar e abençoar a sua palavra. Pastora, eu venho um diamante. Jesus, obrigado por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, meu Deus, pela presença, Pai, da pastora aqui conosco. Nós sabemos que o Senhor tem trabalhado na vida dela de maneira significativa, singular. Senhor, meu Deus, que ela seja flecha em nossos corações. Que através das palavras que ela ecoar aqui, Senhor, meu Deus, muitos corações, Pai, vão compreender qual o valor que é deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Que nós sejamos maleáveis aos cuidados do Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Na graça a Deus. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Como disse a Roberta, nós estávamos combinadas para o início de março, mas muitas coisas foram acontecendo. Mas Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntas hoje. E eu lancei um livro agora em fevereiro. O livro que Deus me pediu há muitos anos, há uns 3 anos. E durante esse tempo eu procrastinei, eu adiei, porque eu me achava insignificante, achava que não era capaz. E Deus foi me espremendo, me afunilando, até que eu confiasse o suficiente para cumprir esse propósito. A capa desse livro é uma menina, onde uma das pastoras da nossa igreja, a pastora Neuza, ela teve um sonho. E ela disse que nesse sonho nós duas estávamos andando numa floresta. E ela via muito verde, muitas árvores, areia, pedras, muita vegetação. E que Deus, Ele direcionava a pastora a me levar ao caminho. E Deus nos levou até uma cachoeira. E aí eu não escutava Deus, mas elas. E a pastora, Deus falava assim com a pastora: mostra para ela, fala para ela olhar lá para cima e ver como as coisas caem rápido de lá para cá. E ela traduzia para mim: olha, Elaine, como as coisas caem rápidas do céu para nós. E aí Deus virou para ela e pediu que a gente olhasse para trás e olhasse aquele trilheiro, aquele caminho que nós percorremos até chegar a essa cachoeira. E Ele falou assim: fala para ela mostrar o caminho que chega até aqui. Porque você demorou 10 anos para me encontrar essa fonte de águas vivas, essa fonte que cura, que sara, que liberta, que restaura. Mas outras mulheres não precisam demorar 10 anos como você demorou. E termino o livro com um dos capítulos, termino o livro com um capítulo chamado O Caminho. Então nesse livro eu conto toda a trajetória da minha vida desde a minha infância. Os meus medos, os meus traumas, as minhas dificuldades, o luto, a depressão, o pânico. E também conto como o conhecer a Cristo e o caminhar com Cristo mudou toda a trajetória da minha vida. Eu sou cristã apenas há 11 anos.
E Deus fez grandes coisas na minha vida. E aqui eu conto como eu consegui vencer cada batalha da minha mente. Aqui eu conto como eu consegui vencer através do perdão. Então, eu vou falar um pouco sobre o testemunho e no final nós vamos estar ali para a gente poder compartilhar ainda mais desse projeto. Amém? Deus ele já fez grandes coisas na minha vida em um intervalo curto de tempo, porque assim como eu comentei, eu estou na igreja apenas está fazendo 11 anos, e nesse tempo Deus fez grandes coisas, mas Ele continua fazendo. E o lindo do Evangelho é porque nós, pastores, os líderes, os pregadores, nós somos pessoas limitadas. Nós somos pessoas que temos fraquezas, que enfrentamos dificuldades. Nós passamos por provações assim como vocês. E por isso, eu entendo e eu sinto que todas as vezes que eu vou pregar, que eu vou ministrar a palavra para a igreja, Deus primeiro ministra em mim. Ele primeiro mexe aqui dentro de mim. Ele me ensina e opera as mudanças primeiro em mim, para que depois que eu recebesse, eu pudesse derramar sobre vocês. E Deus colocou uma palavra no meu coração já tem alguns meses. E eu fui, ao longo desses dias, estudando sobre esse tema, mas eu não imaginava que eu iria sair da teoria para viver esse tema na prática. Porque eu comecei não apenas a ler, mas eu comecei a passar pelo processo do tema de hoje. E as pessoas que me acompanham, elas sabem que eu sou fruto de um milagre. Porque aos 21 anos, eu perdi a minha mãe, a minha tia, minha avó em um acidente de carro. E a partir daquele dia eu comecei a desenvolver síndrome do pânico, depressão. E por 10 anos eu vivi uma vida miserável. A perda da minha mãe foi como se Deus tivesse tirado tudo de mim. Porque a minha mãe era o meu tudo. Eu me sentia como um peixe que a gente tira da água. E você vê aquele peixe buscando o ar, suspirando desesperadamente pelo fôlego de vida. E depois que a minha mãe se foi, eu desaprendi a viver. Eu me sentia vazia. E assim o ódio, a amargura, a falta de perdão, eles não perderam tempo para preencher esse espaço que a minha mãe deixou dentro de mim. Eu me tornei uma mulher sem vida, uma mulher infeliz, uma mulher que diante dos olhos do mundo tinha tudo, mas que diante de Deus não tinha nada. Eu perdi o desejo de viver e eu me encontrei face a face com a morte. Mas um dia me apresentaram Jesus e com Ele eu fui descobrindo coisas novas. Eu descobri que eu vivi durante 30 anos da minha vida sendo uma Elaine que Jesus nunca havia planejado para eu viver. Eu também descobri que eu não era tão incapaz como eu imaginava. Eu descobri que eu não era sem valor, porque Ele me mostrou um grande amor que Ele tinha por mim. E nesse momento de relacionamento com o Espírito Santo, eu fui voltando a me sentir amada. Jesus foi colocando dentro de mim sonhos, planos, foi me entregando missões que Ele criou para mim, para que eu cumprisse, para que eu vivesse. Só que por várias vezes eu entrava em crise comigo mesma. Porque Deus dizia que tinha grandes projetos para a minha vida. Mas como a minha mente ainda era muito contaminada pelo engano, pelo sentimento de fracasso, de incapacidade, eu deixava de acreditar na palavra de Deus. Jesus, ele
me ensinou a perdoar. Jesus me ensinou a superar o luto. Eu aprendi com Ele a ressignificar as minhas dores. Eu aprendi a retirar das minhas feridas um remédio que é capaz de curar as feridas de outras pessoas. E enquanto nessa caminhada com Cristo, enquanto eu ia pregando, enquanto eu ia clamando, enquanto eu ia ministrando na vida de outras mulheres, Deus ele foi transformando cada um dos meus machucados em meras cicatrizes. E foi isso que o nosso Deus fez por mim durante esse tempo. Mas o nosso Criador, o nosso Pai, Ele tem coisas novas para fazer em nós e por nós e através de nós todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero falar sobre o novo de Deus. Quantas de nós estamos aqui, chegamos aqui, talvez com um sentimento de esgotamento, de desesperança, de cansaço, de angústia, de vontade de desistir, de vontade de sumir. Mas Deus tem promessas para nós. E Ele nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar que Ele tem poder capaz de transformar a realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Eu não conheço as suas fraquezas, as suas sensibilidades, as suas limitações. Eu não consigo mensurar o tamanho da sua dor, a dor que você carrega. Mas eu sei que Deus nos reuniu aqui nesta noite para fazer algo novo em cada uma de nós. Só que existe uma coisa, apenas uma coisa, que pode nos impedir de receber o novo de Deus. É porque Deus não derrama vinho novo em odres velhos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 37 e 38, na versão NVI, Jesus contou uma parábola para os seus discípulos. E nessa parábola, Jesus diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres velhos, e assim derramará o vinho, e os odres estragarão. Mas ao contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Nós queremos o novo de Deus. Deus tem vinho novo para nós. Mas nós precisamos deixar os nossos odres velhos e permitir que Ele faça de nós odres novos. Na época de Jesus, as pessoas elas usavam os odres. E os odres eram recipientes feitos do couro de um animal. Normalmente naquela época eles usavam o couro do camelo ou o couro do carneiro. Porque o couro do camelo representava resistência e o couro do carneiro representava a durabilidade, a flexibilidade. E nesse recipiente de couro, eles guardavam o vinho. Só que com o passar do tempo, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, esses odres que guardavam o vinho, eles iam ficando velhos. Eles iam ficando ressecados. E com isso, o couro perdia a capacidade de ter elasticidade. Quando o vinho ele era colocado dentro de um odre, o vinho ele passa por um processo de fermentação. E aquela fermentação faz com que o odre estique. Só que o odre velho, ele não tem mais a capacidade de elasticidade. Então, como o couro estava velho, ressecado, ele não conseguia suportar o processo de fermentação do vinho novo.
E por isso o odre ressecado se rompia, e ali o homem perdia tanto o odre como o vinho. E Jesus usa essa parábola para ensinar o seu povo uma lição muito importante. Porque assim como o vinho novo, ele precisa de um odre novo, nós também precisamos de um novo coração, de uma nova mente, de novos comportamentos, de novas escolhas, para receber dentro de nós a presença do Espírito Santo. Meninas, Jesus tem milhares de bênçãos para nos entregar. Bênçãos, inclusive, que Ele já conquistou na cruz do Calvário, que está disponível para todas nós, mas que muitas vezes nós deixamos de usufruir delas por causa da falta de posicionamento da nossa fé. O mundo, ele tem a tendência de criar em nós uma mentalidade incrédula, uma mentalidade egoísta, mentirosa, invejosa, ambiciosa, ignorante, orgulhosa. E são todos esses sentimentos carnais e malignos que formam o nosso velho homem, a nossa velha natureza. São esses sentimentos que formam o odre velho. Mas, quando nós conhecemos a Cristo, quando recebemos a Sua palavra, as letras saltam do papel e elas penetram nas nossas emoções, elas invadem a nossa alma, elas percorrem todo o nosso ser e elas geram em nós uma nova mentalidade, um novo coração. Ela gera em nós uma nova forma de pensar e desperta-nos para uma nova forma de agir. E é nesse momento, quando nós encontramos com Cristo, quando nós nos apaixonamos pela Sua palavra, quando nós permitimos que essa palavra crie vida em nós, é nesse momento que inicia o nascimento de um novo odre. O nascimento de um novo eu, o nascimento de uma nova criatura, uma criatura agora que é capaz, que está pronta para receber a presença do vinho novo, que é capaz e que está preparado para receber o poder, a unção do Espírito de Deus. Meninas, se Deus colocar a Sua presença em um odre velho, Ele nos destrói. E é desperdiçado a vida do homem, porque ele irá para a condenação eterna. E é desperdiçada a presença dele. É lindo dizer que nós queremos receber o novo de Deus. É lindo dizer que nós queremos o vinho novo de Deus. E é sobre esse vinho novo que eu quero esmiuçar, detalhar o assunto hoje com vocês. Porque para que o vinho novo chegue, é preciso que a gente construa em nós e façamos de nós odres novos. Eu quero explicar alguns detalhes de como é feita a produção de um odre. Em Salmos 119, do versículo 81 a 83 da versão NVI, diz assim: Salmo 119, versículo do 81 a 83, diz assim: a minha vida desfalece, esperando a tua salvação, mas na tua palavra eu depositei a minha esperança. Os meus olhos desfalecem, esperando pela tua promessa. Então eu te pergunto, Deus, quando me consolarás? Embora eu seja como um odre na fumaça, eu não me esqueço dos teus estatutos.
Quando nós lemos essa palavra, nós podemos compreender que o salmista estava passando por um momento muito difícil da vida dele. Eu imagino que ele estava naquela fase, sabe, que nada dá certo, que tudo dá errado. Mas mesmo diante de todo o cenário de angústia, de dor, de dificuldades que aquele salmista ele estava, ainda assim ele escreve, declarando que ele permanecia firme na sua fé. Ele declara que, embora tudo estivesse desfalecendo, que talvez o Senhor estivesse deixando de consolá-lo, ele continua firme, esperando no Senhor. Eu acho que talvez algumas de nós, vocês talvez, nunca passou por isso que o salmista passou. Talvez vocês nunca sentiu algo parecido, nunca viveu algo como o salmista relatou. Talvez isso seja só característica dos tempos antigos. Não, né, meninas? Eu tenho vivido como esse salmista. Eu tenho passado por angústias, dores, dificuldades, ansiedades, medos, assim como esse salmista. E talvez a maioria de vocês estejam assim, como eu e como eu. O pior de tudo desse relato é que o salmista, ele não conseguia ver Deus agindo em seu favor. Ele não sentia que Deus estava com ele naquele momento de tanta dificuldade. Por isso, naquele versículo, o salmista pergunta: quando me consolarás? É como se Deus não estivesse com ele e ele estivesse esperando pelo Senhor para que o Senhor o consolasse. E este homem, ele continua descrevendo seus sentimentos nesse salmo. Ele diz como ele se sente, e para descrever a sua dor, o seu sentimento, ele diz que ele se sente como um odre pendurado na fumaça. Quando o salmista ele relata estar passando pelo processo do odre pendurado na fumaça, ele está dizendo o processo de nascer de novo. E naquele momento do nascer de novo, do matar o velho homem, de matar a velha natureza, de matar a velha carne, é aquele momento de estar na fumaça. Porque quando nós estamos matando o antigo homem, a velha natureza, é como se nós estivéssemos morrendo. É como se nós estivéssemos perdendo a capacidade de enxergar e de respirar. O processo de ser pendurado na fumaça significa isso. Significa deixar para trás os velhos hábitos. E esse processo é algo que gera em nós um grande desconforto. Porém, esse processo que inicialmente ele parece ser um processo de morte, ele é fundamental. Porque é depois desse processo que começa a nascer a nova natureza. Depois desse processo é que começa a nascer o novo eu. Quem sabe o que é um odre? Quem aqui já viu um odre de couro? Eu queria pedir para colocar a imagem do odre, para quem não sabe o que é. Esse é um odre, uma bolsa de couro que era usada para armazenar o vinho. Então, o odre, ele era retirado do quarto traseiro do animal, então mais ou menos aqui essa parte, né? E eu quero explicar para vocês como que o odre, ele era fabricado. Porque Deus nos compara ao odre e o vinho ao Espírito Santo. Então eu quero explicar para vocês como que o odre é fabricado. Primeiro eles retiram o couro do animal e com uma lâmina
eles faziam um processo de limpeza daquele couro, tanto do lado de dentro como do lado de fora. O couro ele não poderia ficar limpo só do lado de fora, para que as pessoas notassem como o seu odre era bonito, como o seu odre era mais moderno do que o do outro. A limpeza do interior era importante, porque era a pureza do couro que iria conservar o gosto, o sabor, a integridade do vinho. E quando Jesus nos compara com o odre, o que ele quer nos ensinar é que para nascer um homem e uma mulher de Deus, é preciso que a lâmina do Espírito Santo, ela passe por dentro e por fora de nós, para fazer uma limpeza total no nosso ser. Quando a lâmina do Espírito Santo passa, tudo muda. Muda a sua forma de vestir, muda a sua forma de falar, muda a sua forma de sentir, ela muda por dentro e muda por fora. Mas muitas pessoas que estão na igreja, elas se preocupam apenas com a limpeza exterior, se preocupam apenas em manter e em transmitir uma falsa santidade. Mas o desejo de Deus é que nós sejamos verdadeiramente limpos, purificados também por dentro. Porque é a nossa santidade, é a integridade, a pureza do nosso coração que vai conservar e proteger a unção que o Espírito Santo vai derramar e entregar dentro de nós. Nós somos os odres. O vinho é o Espírito. Nós precisamos ser odres novos, odres limpos, para receber a unção e a presença do Espírito. Irmãs, nos evangelhos, nós também encontramos uma parábola que cita a existência de duas casas. A casa que é firmada na areia e a casa que é firmada na rocha. E quando nós olhamos externamente, essas duas casas, elas são muito parecidas exteriormente. E diante dos nossos olhos, fica até difícil diferenciar qual foi forjada na rocha e qual foi forjada na areia. E é só quando o caos vem, somente quando a chuva caiu, somente quando os ventos sopraram, é que todos poderão ver onde cada uma dessas casas estava firmada. E assim, como é importante a casa estar firmada na rocha, assim também é importante que nós sejamos odres novos. Porque somente um odre novo tem a capacidade, a resistência de passar pelo processo de fermentação do vinho novo. Por isso, para ter essa resistência, essa capacidade de suportar a fermentação do vinho, o odre, o couro, ele passava por alguns processos. Primeiro o couro ele era cortado, depois ele era raspado por dentro e por fora, e depois o couro ele era mergulhado na água, ele ficava lá, completamente mergulhado na água. Depois que ele era removido da água, ele era passado pelo fogo. E depois que aquele couro passava pelo fogo, ele era esticado em cima de uma pedra. E se não bastasse todos esses maus sobre aquele couro, vinha um homem com um pedaço de madeira e começava a bater naquele couro, para que aquele couro criasse elasticidade. Quem somos nós? Os odres. E muitas vezes nós passamos pelos mesmos processos que ele. Muitas vezes nós somos cortados, nós somos raspados, nós somos mergulhados na água, nós somos passados pelo fogo, depois nós somos esticados sobre a pedra, depois nós levamos pancadas, mas tudo isso contribui
para a formação de um novo odre, de um novo homem, de uma nova mulher. E depois de passar por todos esses processos, o couro então era pendurado na fumaça. Ele passava primeiro por todos esses processos. E depois ele era pendurado na fumaça. E era de forma intencional. Porque quando o couro ficava pendurado na fumaça, acontecia 3 coisas. E a primeira coisa era para que o couro perdesse o cheiro de carne. Quem ia querer beber vinho com gosto de carne? O odre precisava não ter gosto. Então ele passava pela fumaça para perder o cheiro da carne, o gosto da carne. E Deus, ele não pode derramar vinho novo em nós, dentro de nós, se as nossas vidas, elas ainda são guiadas pela nossa carne. Qual pecado carnal tem te separado de Deus? Tem te impedido de receber o vinho novo que Deus tem para te entregar? Porque todas nós temos fraquezas, limitações. Todas nós passamos por desafios. Mas, irmãs, é possível reconhecer diante dele aquilo que fizemos, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Nós podemos ser transparentes com Deus, podemos falar a verdade para Ele, podemos nos consertar, podemos pedir perdão, para que nele, através dessa atitude, nós também percamos o cheiro da carne, o cheiro do pecado. E a fumaça, ela fazia uma segunda coisa no odre. Ela permitia que, enquanto o odre ainda não estava preparado para ser usado por um homem, o odre ele precisava ficar ali, pendurado, e as moscas, elas podiam se depositar em cima dos odres. Então a fumaça, ela impedia que as moscas descansassem em cima dos odres. E existe um Deus chamado Beelzebub, um Deus que está no mundo, que é o Deus das moscas. Só que quando nós estamos mergulhados na fumaça da glória de Deus, essas moscas que são levadas, trazidas pelos Satanás e seus demônios, elas não podem nos tocar. Por isso é importante que nós estejamos mergulhados na fumaça, para que o maligno não nos toque. E a terceira coisa que a fumaça fazia, ela permitia que o odre, ele criasse elasticidade. Quando nós decidimos ser uma pessoa renovada pelo Espírito Santo, a nova natureza de Cristo, ela agora passa a habitar dentro de nós. E ela nos dá a capacidade de sermos mulheres flexíveis. Mulheres antes que talvez eram arrogantes, agora podem ser pacientes, amáveis. Mulheres que antes tudo era do jeito dela, na hora dela, no tempo dela, agora elas conseguem ser maleáveis, doces. Porque a fumaça, ela nos dá essa capacidade de nos adaptar àquele recipiente, àquele conteúdo que nós recebemos. E dessa forma, nós conseguimos suportar as pressões que há no mundo. E nós, como odres novos, nós permitimos que o vinho novo que Deus depositou em nós, ele não perca o sabor, ele não perca a integridade, ele não perca a essência que ele colocou em nós. Ninguém mais está interessado em nos abençoar, em nos dar unção, em nos dar poder do que o próprio Deus. Deus, ele ama a todos,
mas ele não derrama vinho novo sobre todos. Em Salmos 25, no versículo 14, na versão NVI, a palavra de Deus diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e a estes leva-os a conhecer a sua luz. Irmãs, Deus carrega segredos, mas Ele não compartilha os seus segredos com qualquer pessoa. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do versículo 39 ao 43, eu vou resumir aqui uma parábola não, o fato da crucificação de Jesus. E quando Jesus ele estava ali crucificado, foi crucificado junto com ele, um do lado direito, outro do lado esquerdo, dois criminosos. E um criminoso, ele zombou de Jesus e ele disse: você não é o Cristo, então salva você e a nós. Mas o outro criminoso, ele defendeu Jesus. Ele disse assim: somos punidos justamente, porque nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. E este criminoso que defendeu Jesus, ele fez um pedido para Cristo. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E diferente daquele criminoso, com este ladrão, Jesus teve uma conversa. E Jesus não apenas conversou com esse ladrão que o reconheceu como filho de Deus. Jesus não só conversou com aquele ladrão que o procurou. Jesus lhe fez uma promessa. Jesus disse: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Por qual ladrão Jesus morreu? Pelos dois. Jesus amava os dois, mas Jesus só deu atenção para um. Jesus só conversou e só fez promessa para aquele que o procurou, para aquele que quis conversar com ele, que o reconheceu como filho de Deus. Irmãs, Deus quer nos entregar coisas novas. Assim como Ele entregou essa promessa de vida eterna para esse criminoso, Jesus Ele quer fazer o mesmo e muito mais para nós, que estamos na sua casa, que somos a sua noiva, que fazemos parte do seu corpo. Jesus Ele deseja conversar conosco. Ele quer nos renovar, não só agora, não só no domingo, não só na célula, mas Ele quer nos renovar dia após dia. Só que nós precisamos desejar sermos novas criaturas. Nós precisamos querer, confiar e entregar o nosso ser nas mãos dEle para que Ele faça de nós novos homens. Deus, Ele não está preocupado com o que você está fazendo para Ele, no nome dEle. Ele está preocupado, interessado em quem você está se tornando enquanto você caminha com Ele. Em quem você está se tornando? Na sua caminhada cristã, após um culto, após uma semana, após uma célula, após uma pregação, após uma ceia, dia após dia, quem você tem se tornado? Você tem sido menos maledicente? Você tem sido menos invejosa, menos fofoqueira? Você tem sido menos dura, menos orgulhosa, menos arrogante? Porque é isso que Deus faz por nós, dia após dia, um dia após o outro, nós sendo melhores, nós nos parecendo mais com Ele, nós perdendo dia após dia aquela natureza carnal, para receber dia após dia a nova natureza que está nele.
Muitas vezes Jesus quer nos confrontar. Jesus, ele permite que nós passemos por situações difíceis. Ele usa muitas vezes alguém para chamar a nossa atenção, para nos exortar. E ele também nos faz perguntas, das quais muitas vezes nós não temos o interesse de responder, porque nós sabemos que a nossa resposta é má. E sabe por que disso, irmãos? Porque Jesus quer nos mostrar aonde verdadeiramente está o nosso coração. Jesus, ele conhece tudo sobre mim e sobre você. Mas ele quer que nós nos conheçamos. Ele precisa que nós conheçamos nós de verdade. No Evangelho de Mateus, no versículo 19, no capítulo 19, do versículo ao 16 ao 30, eu vou resumir a história de um jovem. E nessa passagem, chega um jovem rico até Jesus. Esse jovem, ele era cheio de religiosidade. E ele chega até Jesus e lhe pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe responde que ele deveria obedecer os mandamentos. Então, cheio de orgulho, aquele jovem retruca: Ah, Senhor, tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus então me confronta. Jesus decide agora tocar na sua ferida, para revelar para aquele jovem o que verdadeiramente existia dentro do coração dele. Então Jesus responde: se você quer ficar perfeito, vá, venda os seus bens e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e me siga. E diante daquela fala de Jesus, o jovem então se afasta e sai daquela conversa triste, porque ele tinha muitas riquezas. Esse jovem é um dos poucos homens que a Bíblia relata que teve um encontro com Jesus, que ficou face a face com Deus vivo e que saiu daquele encontro triste. Então eu pergunto para vocês: Jesus estava exigindo que aquele jovem se tornasse pobre? Jesus estava exigindo que ele fosse um mendigo, que ele vivesse debaixo da escassez, para que ele pudesse herdar a vida eterna? Vocês acham isso? Não. Jesus não queria aquilo. Jesus só queria revelar para aquele jovem que, na verdade, ele estava atrás de ter uma vida rica, inclusive na eternidade. Mas que o seu desejo, que o seu coração estava nas riquezas e não em passar a eternidade com ele. Jesus, ele quer que a gente se enxergue. Ele quer que a gente veja as nossas falhas, os nossos defeitos. Ele quer que a gente olhe para dentro de nós mesmas, que a gente olhe para a nossa alma, sem hipocrisia, sem máscaras, sem religiosidade. E Jesus, ele quer que a gente coloque diante dele todos os lixos que nós carregamos, que nós colecionamos ao longo da nossa vida. Porque somente quando a gente fizer isso, somente quando nós tivermos a atitude de buscá-lo, somente quando nós tivermos a atitude de clamar pelo seu Espírito, que nós pegarmos os nossos odres velhos que somos hoje, somente quando nós pedirmos a Ele que faça de nós odres novos, é que a nossa história vai começar a mudar. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: Você está transmitindo? É Malaquias 3, 2. Diz assim: Quem, porém,
poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e será como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Gente, Jesus é o nosso alvejante. E a palavra de Deus é linda. E nessa passagem, a Bíblia ela quer nos ensinar que Jesus ele não apenas nos faz alvos brancos como a neve, porque ele é o nosso alvejante, mas essa palavra também nos diz que ele é o nosso ourives, que vai ficar frente a frente com nós, que somos a prata, e que ele vai trabalhar em nós para nos purificar. É engraçado que eu fui pesquisar por que Jesus nos compara com a prata e não com o ouro. Porque o ouro, ele financeiramente, ele é mais poderoso do que a prata. E como nós somos poderosos para Deus, preciosos para Deus, eu pensei, por que Deus não nos compara com o ouro? É porque a prata, ela é o símbolo da redenção de Cristo por nós. Por isso ele nos compara com a prata. Porque foi por causa da prata que Cristo fez a obra redentora na cruz. Jesus então, ele diz que ele vai se assentar de frente àquela prata que está contaminada, embaçada, suja, empretejada. E ele vai começar a purificar. Só que o ourives, ele precisa ser muito cauteloso. Ele precisa ser muito atencioso, zeloso. Porque se ele coloca fogo demais sobre a prata, ela pode evaporar. E o ourives perde o seu objeto de valor. Mas se o ourives também colocar fogo de menos, ele pode deformar aquele objeto. Ele pode fazer com que aquele objeto perca a sua forma. Então, é por isso que o ourives, ele se senta frente a frente com a prata. E ele começa a trabalhar minuciosamente, cuidadosamente, zelosamente com a prata. Porque qualquer erro pode comprometer o valor da prata. E sabe quando é que o ourives sabe que a prata está pronta? Que ela está completamente purificada? Quando ele começa a enxergar o reflexo do rosto dele na prata. Então, nessa passagem, Jesus se compara ao ourives e nós à prata. E ele quer dizer que nós estamos purificados quando ele está frente a frente a nós. E ele vai nos exortando, nos confrontando em amor, e ele vai tirando as nossas sujeiras, os nossos pecados, ele vai nos purificando. Tem hora que ele coloca o fogo um pouco a mais, depois ele vem e coloca o fogo um pouco a menos, e aí ele sabe que nós estamos prontos, quando ele começa a ver a imagem dele refletida em nós, quando os nossos comportamentos refletem ele, quando as nossas escolhas refletem nele, quando as nossas palavras refletem nele, quando os nossos sonhos, a nossa obediência reflete nele, a santidade dele está operando em nós. Deus permite que maçaricos passem pelas nossas vidas, porque o fogo dele, na medida exata, ele nos purifica. E ele traz transformação para as nossas vidas. E Deus ele não abre mão de trabalhar em nós até o ponto em que o mundo veja que nós nos tornamos a sua imagem e a sua semelhança. Irmãs, eu quero que vocês reflitam. No seu dia a dia, quem você está refletindo? As pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na sua casa, na igreja,
Por onde você passa, quando elas olham para você, o que elas enxergam? Porque em momentos de dificuldade, de desertos, de pressões, nós também estamos revelando quem nós somos. Porque são as dificuldades que revelam o nosso caráter, que revelam o que nós carregamos. E sabe o que pode transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir? Conhecer a Bíblia. Porque a palavra de Deus para o cristão, ela é muito mais do que um simples livro de história, de arqueologias, de crenças, de culturas e de religião. A Bíblia, ela é uma realidade para o nosso hoje, para o nosso presente. E é a Bíblia que tem poder para derramar sobre nós o vinho novo de Deus. O vinho que nós tanto desejamos está na palavra. Irmãs, quem melhor explica na Bíblia sobre a ceia do Senhor? Quem? Fala para mim, qual dos apóstolos, dos discípulos, melhor explica a ceia do Senhor na Bíblia? Quem? Quem? Paulo. E eu vou te perguntar, Paulo esteve na ceia com Jesus? Paulo comeu do pão e bebeu do vinho? Paulo viu Jesus dando graças e partindo o pão e repartindo? Não, ele não viu. Mas o Cristo, que estava durante a ceia com os seus discípulos, agora habitava dentro de Paulo. E através do seu Espírito, ele lhe conferia o poder para falar com autoridade sobre a ceia. E esse mesmo Deus, que esteve sobre Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Paulo, Pedro, Tiago, ele continua sendo o mesmo. E ele continua estando disponível para nós agora. Pelo que ele conquistou por nós na cruz, ele também pode ser achado dentro de nós. Existe uma voz viva, a voz do Espírito de Deus, e ela se move através das palavras que estão registradas na Bíblia. Por isso, irmãs, todas as vezes que você ler a Bíblia, um vinho novo é derramado. E se você lê a Bíblia e não entende, seja honesto com Deus. Seja transparente, diga a verdade: Senhor, eu não entendo. Me revela, me ensina. Eu quero que essas palavras tenham vida dentro de mim, que essas letras saltem do papel e criem vidas em mim. Irmãs, quando eu comecei a conhecer a Bíblia, foi uma prima minha que me ganhou para Jesus e ela começou a estudar a Bíblia comigo. E ela me deu a primeira Bíblia de estudo que eu tive. E eu lembro que eu falava assim: Jesus, eu quero ler a Bíblia e entender a Bíblia igual os crentes entendem. Eu quero ler e eu quero compreender igual os crentes compreendem. Eu quero orar como eles oram. Eu quero ser apaixonada pelo Senhor como eles são. Eu quero que o Senhor revele para mim o que o Senhor revele para eles. Irmãs, essa era a minha oração. Por meses, talvez por anos, essa fosse a minha oração. Então estude. Se você não entenda, vai para o Google. Gente, como eu vou para o Google? Eu digito a palavra, o significado no hebraico. Eu vou atrás. Eu quero entender o que aquilo significa na época de Jesus, o que aquilo, qual era o valor daquilo, o que aquilo se aplica para o meu hoje. Gente, eu uso a internet ao meu favor, para que eu compreenda a palavra. Então, se você não entende, estuda. Use a internet ao seu favor, vá atrás de homens e mulheres de Deus, de confiança, e interrogue, faça perguntas, peça esclarecimento daquilo que você não consegue compreender. E fale com o Espírito Santo.
Porque é falando com Ele que o vinho novo começa a escorrer das Escrituras sobre nós. E começa a trazer para o nosso coração alegria, vida, paz, esperanças, sonhos, renovo. É isso que escorre da palavra nas nossas vidas. Irmãs, Deus não nos pede nada que nós não possamos realizar. Por isso é tão importante que existe um alinhamento do céu com o nosso coração. Mas isso só pode acontecer quando nós temos conexão com a sua palavra. Muitas de nós não conseguem viver o novo de Deus simplesmente porque estão presas nas suas vidas. Talvez você passou por uma família desestruturada. Talvez alguma sofra com a dor da traição, da rejeição, do abandono. Talvez outras carreguem a dor do abuso, do luto. Talvez a sua emoção ainda não foi curada. E a não superação dessas dores, ela anula o novo de Deus. O vinho novo que Deus tem para derramar em nós. E assim, a nossa vida ela vai ficando travada na falta de perdão. Nós vamos nos tornando pessoas amargas, pessoas que desejam vingança, murmurentas. Eu vivi isso, irmãos. Eu passei por isso. Por muito tempo eu desejei que meu pai tivesse morrido no lugar da minha mãe. Por muito tempo eu tive ódio de Deus, porque eu achava que Deus tinha matado ele. Eu precisei perdoar o meu pai. Eu precisei perdoar o Senhor. Eu precisei de abandonar os meus achismos, as minhas dores, para permitir que uma nova criatura fosse formada. Em Isaías, no capítulo 55, no versículo 8 e 9, e depois no versículo 13, o Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E assim os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. E no versículo 13, Deus continua dizendo: em lugar do espinheiro crescerá o junípero, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta, e isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Irmãs, Deus acredita em nós muito mais do que nós mesmas. Por isso Ele diz que Ele pensa mais alto do que nós, porque aonde a gente pensa que a gente não vai chegar, Ele pensa que nós vamos. Porque quando a gente pensa que a gente não é capaz de fazer, Ele já viu, já fez que nós somos capazes de fazer. Por isso Ele declara. E Ele diz assim: se vocês acreditarem em mim, se vocês tomarem posse do que eu tenho para vocês, ao invés de um espinheiro, vocês crescerão como junípero. E eu fui para o Google. Eu fui pesquisar. E o espinheiro, irmãs, ele é uma árvore que ele produz até rosas bonitas, externamente até bonito. Mas quando você vai tentar pegar na beleza da roseira, você sofre porque ela tem espinhos, ela te machuca. E os espinheiros são pessoas que carregam em si armas de proteção, pessoas armadas, pessoas briguentas, pessoas raivosas, pessoas que descontam no outro, que ofendem o
outro, que machuca o outro quando o outro tenta se aproximar. Mas quando Deus diz assim, se você tomar posse de quem eu tenho para você ser, você deixará de ser um espinheiro e será como um junípero. E o junípero, irmãs, é uma árvore cuja madeira ela tem grande qualidade e durabilidade. E além dela ter um grande valor e longevidade, ela tem um óleo que é produzido pelos seus frutos, que tem propriedades medicinais. Ela tem uma unção de curar feridas, de levar alívio, cura para as pessoas. E quando você está em Deus, Ele te deixa da posição de um espinho para uma exposição de junípero, onde Ele te dá um óleo que você é capaz de levar para as pessoas, capaz de levar vida para as pessoas, capaz de levar cura para as pessoas. E ele se refere ao invés de roseiras bravas, vocês serão como a murta. Então as roseiras bravas, elas também são conhecidas como roseiras silvestres ou roseiras caninas, e elas também carregam espinhos. Elas também machucam aqueles que nelas tentam tocar. E agora, a murta, ela possui uma madeira de qualidade, assim como a murta. E ela também carrega um óleo, não só que cura, mas um óleo perfumado. E, sabe, Deus termina dizendo, tudo isso que Ele faz em nós resultará em renome. E renome significa que de uma pessoa improvável, de uma pessoa insignificante, Deus agora te torna uma pessoa de valor, uma pessoa de reputação. Deus te confere prestígio, te concede boa fama, porque você é única e preciosa. Para terminar, eu queria dizer que tudo isso que nós vivemos, tudo isso que nós recebemos do Senhor é como um sinal para que todos vejam que Ele tem com nós uma aliança eterna. Então, eu queria chamar a pastora para a gente encerrar esse momento. Ela vai entregar para vocês um papel, e vocês receberam na entrada uma caneta. E eu queria que vocês escrevessem nesse papel tudo aquilo que te torna hoje um odre velho. Todas as suas mazelas, todas as suas dores, tudo aquilo que te impede do Senhor te formar um odre novo. Coloca no papel. Em palavras curtas, uma lembrança, uma falta de perdão, um abuso, um abandono, uma amargura, uma rejeição. Escreve no papel aquilo que te impede de receber o novo de Deus, aquilo que te impede de se tornar um odre novo nas mãos do Senhor. Porque nessa noite, juntas, nós vamos ser mergulhadas na fumaça da glória de Deus. E nessa noite, nós vamos perder o cheiro de carne. Nós vamos deixar aqui no altar, diante da cruz de Cristo, a nossa carnalidade. E nós vamos receber do Senhor flexibilidade, doçura. Porque nós tomamos a decisão de deixarmos de ser odres velhos e aceitamos passar pelo processo pelo qual Deus nos transformará em odres novos. Com esse ato, nós estamos dizendo sim para o Senhor. Dizendo sim, Senhor, nós aceitamos ser pendurados na fumaça, para que o Senhor faça de nós novos odres e para que o Senhor deposite em nós o seu vinho. Amém?
Se o louvor quiser subir, vai subir. Então. Se o louvor quiser subir. Porque enquanto eles adoram, vocês vão sair do lugar de vocês. Pode dobrar o papel, ninguém quer ver. É apenas um ato profético de que você está deixando para trás, aqui no altar, aos pés de Cristo, aquilo que te impedia até hoje de se tornar um modo novo nas mãos de Deus. O Espírito Santo invade esse ambiente com a fumaça da sua glória. Nós queremos sentir o cheiro do bom perfume do Senhor. Nós queremos ser mergulhadas na água do teu Espírito. Nós queremos o fogo que a tua presença carrega. Nós queremos a